Vou falar para vocês da integração de engenharia de dados, basicamente, com machine learning. Então, entra até um pouco do que o Ed estava falando para a gente. Como a gente processar machine learning com streams, e isso é bem interessante, tem sido cada vez mais usual. Então, em termos de ciência de dados, a gente está tendo uma track muito específica, né? E acho que todo mundo está participando das duas tracks, então não tem muito o que falar aqui sobre ciência de dados, mas basicamente, né, é a gente fazer a máquina executar coisas para a gente sem necessidade de eu programar exatamente o que ela vai fazer, né? Eu ensinar ela a fazer algumas coisas. E aí dentro da inteligência artificial a gente tem, né, o aprendizado de máquinas e tem deep learning. A gente tem visto utilização cada vez mais aqui de algoritmos de deep learning, né? Com TensorFlow, com MXNet, reconhecimento de imagem, vários casos de uso utilizando Deep Learning. O que traz isso para a gente da parte de engenharia de dados? Traz o desafio da gente armazenar, processar, dar capacidade computacional para os cientistas de dados poderem rodar algoritmos extremamente complexos, né? Quando você está treinando uma rede neural, você precisa de bastante poder computacional, você precisa de um dataset grande também. Não adianta eu pegar meia dúzia de imagens e querer treinar um modelo que não vai funcionar. Então, muito mais importante do que o próprio algoritmo que eu estou utilizando é o dataset que eu estou utilizando, a quantidade de imagens, a riqueza de imagens para dizer o que é uma coisa e principalmente o que não é uma coisa. Então, às vezes, para ensinar aqui que é um sapato, eu tenho que ensinar milhares de exemplos daquilo que não é um sapato, né? Para ele poder reconhecer um sapato. Coisa bem simples, né? Mas aí, quando a gente parte para carro autônomo, reconhecimento facial, classificação de texto, são coisas mais complexas que vão exigir uma rede neural mais profunda e mais dados para a gente chegar a fazer esse tipo de reconhecimento de segmentação de imagem, né? O que é um carro, o que é uma pessoa, o que é cada um desses animais, reconhecer formatos de carro, não importa o ângulo, né? Então tem que treinar isso de uma maneira bem robusta. Ok, eu treinei, e aí como é que eu uso esse modelo? Eu preciso ter a capacidade do que aqui a gente estava acabando de ver, né, que ele estava utilizando o Spark Streaming, de fazer a ingestão desse dado, processar muito rápido, bater contra o algoritmo e dar uma resposta. Hoje, cada vez mais, você tem que dar resposta rápida para o negócio, senão aquela resposta já perdeu o valor. Se eu der uma resposta 5 minutos depois com um carro autônomo, já era. Não tem... O acidente já aconteceu. E por aí vai. Aqui um resumo, né, da inteligência artificial. E a gente tem visto realmente assim, um uso bem intensivo aqui. Mas a gente continua vendo bastante, né, o sistema de classificação e cluster, que são sistemas aqui bastante comuns, né? E até regressão logística, que a gente vai mostrar alguns exemplos aí, para vários casos de uso. Alguns casos práticos aí, né? Então, a gente já falou carro autônomo, a gente precisa ter um reconhecimento rápido e eu preciso usar o algoritmo. Mais do que ter feito o treinamento eu posso fazer em batch, eu posso fazer isso tranquilamente, levar um tempo razoável, mas a utilização desse algoritmo precisa ser sob demanda muito rápida, né? Então, muitas vezes a gente leva para a borda isso, porque às vezes você não tem nem tempo para trafegar esse dado para a nuvem e voltar. E o que é possível trafegar na nuvem, você pode usar a computação da nuvem para resolver. Mas também a geração de algoritmos e trazer eles para uma plataforma muito menor, vamos dizer assim, para um poder computacional menor e ter um algoritmo bem compactado e bem preciso, é também um desafio e algo que a gente tem feito e procurado bastante fazer. Precisão de posicionamento, né? Então, tudo isso envolve eu ter um tempo de reação muito rápido. Anonimização de pessoas em vídeos. Então, esse é um caso da Globo, que a gente trabalhou com anonimização.
Então, baseado no reconhecimento da pessoa, toda vez que a pessoa aparecer no quadro, no frame, ele vai ser anonimizado. Então é algo ok, né? Tranquilo. Se eu fizer isso com um vídeo que já aconteceu, beleza. Se eu estou fazendo isso em tempo real com streaming, o desafio é grande. Porque eu preciso receber esse vídeo, processar rapidamente e ter esse dado de streaming já anonimizado, que é o que eu vou passar para frente. Texto para fala. Isso aqui você já tem apps, né? Todo mundo já hoje fala com o celular. O celular entende, responde. Tem vários chatbots, né? Um dos exemplos aqui é o Duolingo, que usa a plataforma da AWS, mas, de novo, também envolve ele ter um tempo de resposta baixo para te responder. Análise de esporte. Tem bastante utilização, tem muita gente utilizando com beisebol, com futebol, com vários esportes, porque ele te dá muita estatística, muita informação sobre a jogada, as possibilidades que o jogador tinha de fazer uma determinada jogada e não fez. E aí entra os parceiros que ele está trabalhando, ou seja, o time dele, né? Aquele conjunto de time, que tipo de coisa que eles costumam criar e que ele poderia criar e tal, é tudo coisa que a gente sabe. Mas é um desafio você passar isso para um algoritmo e ele te dá isso em tempo real e algumas sacadas que o comentarista muitas vezes vai utilizar. Vai falar, putz, esse cara aqui, ele poderia... Então, isso aqui é uma ferramenta, na verdade, para o comentarista deixar o jogo mais interessante quando ele está falando sobre aquele jogo, quando você está assistindo. E se ele tiver informação rápida, vai ficar legal. Se ele tiver informação 2 jogadas depois, já era. Então, esse é o tipo de coisa que é bem interessante. Amazon Go. Alguém conhece o que é o Amazon Go? Conhece? Acho que a maioria conhece. Então, aqui é uma aplicação muito prática de reconhecimento, processamento em tempo real e análise em tempo real. Tudo aquilo que as câmeras estão captando, e que não é uma câmera só, são várias câmeras, tudo aquilo que a câmera está captando, ela está processando rapidamente qual que é o produto, quem que pegou. Eventualmente você devolve o produto, ele vai contar que teve uma devolução. Todas as ações, e isso acontece num time frame. Né? Eu não estou olhando estaticamente um único momento, eu estou olhando um time frame. E para isso é interessante eu ter uma ferramenta de streaming que faz análise de algoritmos de reconhecimento de imagem em tempo real. Sem isso daí não seria possível, né? A Amazon fez um teste piloto em Seattle por muito tempo, eu fui na loja e tal, e agora ela está já fazendo o rollout, né? Então a gente já tem outras lojas baseadas em tudo que foi feito trabalhando com esses modelos. Recomendações personalizadas, aí o Netflix é um caso clássico, né? De recomendação personalizada, e isso, ok, talvez aqui o streaming não seja tão importante, porque ele pode ir te dando recomendações em batch, etc. Mas pensa que eu tenho bilhões de cliques, bilhões de eventos chegando, etc. Eu tenho bilhões de comportamentos de usuário que está assistindo um determinado filme, que parou em determinada hora e tal. Se eu rodar isso em batch depois, implica em eu pegar uma massa de dados gigante e depois ficar tombando essa massa de dados e fazendo análise em cima dela. É feito isso? É. Mas o que eu puder já fazer de agregação, já fazer de transformação na entrada desse dado, menos interação eu vou ter com o dado no formato batch, menos poder computacional eu vou gastar depois. Então, o que eu conseguir fazer na entrada da interação do usuário, já eu vou economizar computação, eu vou economizar storage e movimentação numa etapa posterior. Detecção de doenças. Hoje na medicina está bastante avançado, tem detecção de Alzheimer e outras doenças. E aí tem alguns casos aqui, né, genéricos de machine learning. A gente vai explorar algumas coisas. No caso de retail, previsão de demanda, otimização de preço, sistema de recomendação que está tendo. Teve também do nosso colega Ayrton, que já falou de recomendação. Detecção de fraude. Eu vou mostrar um ambiente aqui, uma demozinha com detecção de fraude. Detecção de fraude é um caso que
Se eu demorar muito, a fraude ela pode ficar muito grande. Então, assim, quanto antes eu barrar essa fraude, melhor. É um caso clássico de eu precisar de análise de streaming. Se eu deixar para bater nesse algoritmo 3 horas depois do que os eventos aconteceram, pode ser tarde demais. Tem muita coisa que os bancos resolvem com programas, com if, né? Que é o que a gente estava falando lá no primeiro slide. Algumas coisas você vai programar. No Machine Learning, você ensina a máquina a detectar um comportamento. E aí, baseado nessa detecção, ele vai reagir. E por aí vai. E aí, assim, como engenheiros de dados, né? Eu sou da parte de engenharia de dados, como é que a gente ajuda nesses objetivos de Machine Learning, de ter cada vez mais interação com os modelos mais rápido, interação mais frequente e um tempo de resposta mais rápido. Então, aqui numa linha de tempo, a gente tem aqui o que a galera sempre fez e ainda faz, né, que é o Data Warehouse BI, que aqui vai ter indicadores da empresa, quantas vendas, etc. Que isso aqui continua sendo importante, né? E a gente está olhando para o futuro aqui, a gente usa modelos de Machine Learning, e aí, olhando para o real time, como que eu reajo? Como que eu tenho uma reação baseada no comportamento que eu estou vendo em tempo real, utilizando aqui tanto o Machine Learning quanto os meus indicadores. BI tradicional, Data Warehouse, quase 100% das empresas têm. Okay? Vai trabalhar em cima de ERP, vai trabalhar em cima dos data marts, etc. Difícil achar uma empresa que não tenha isso. O que as empresas estão se preparando para ter, e é o que a gente tem o desafio, né, na parte de engenharia de dados, é isso daqui. A gente tem cada vez mais dispositivo conectado, cada vez mais sensores, cada vez mais tweets, cada vez mais mensagens de Facebook, e a gente precisa interagir com esse dado, muitas vezes, como a gente estava falando, em tempo real, e eu também preciso ter uma junção de todos esses dados aqui com o meu Data Warehouse tradicional. E é o que a gente chama aqui de Data Lake. Então, assim, no treinamento dos modelos, ou seja, o dado que eu vou utilizar para treinar os modelos, ele vai estar geralmente aqui nesse Data Lake, que são o quê? Os bilhões de sensores das minhas máquinas para eu fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, de máquinas antes da quebra. Então, um caso clássico da indústria também. Comportamentos de usuário, e aí eu posso fazer um link desse comportamento que ele tem hoje. Eu estou analisando o Clickstream, comportamento dele agora, ou numa sessão que ele tenha, com um comportamento histórico que eventualmente eu estou pegando daqui. Então, o relacionamento entre o Data Lake e com as fontes de dados aqui tradicionais, ele continua existindo e vai existir, e é bastante rico que ele exista, né? Eu vou ter dados relacionais e não relacionais, uma escala gigantesca, né? E vou ter motores analíticos diversos. Então, a gente acabou de ver um motor aqui do Spark Streaming, fazendo query em cima de dado que está chegando. Você tem N motores para fazer isso, né? Você tem Apache Storm, você tem Flink, você tem Dataflow, você tem o que a gente vai mostrar aqui, o Kinesis Analytics, você tem uma série de ferramentas para trabalhar isso em tempo real. Falando de Data Lake, só para conceitualizar aqui dentro da AWS, o Data Lake está estruturado em cima do S3, que é o nosso storage de objeto. Por que está em cima do S3? Primeiro, porque você jogou um arquivo no S3, você tem lá a replicação já por 6 data centers, né? E esse dado, ele tem uma durabilidade de 11 noves, 99.99999. Então você não vai perder o dado. Segundo é que ele se integra, e acho que esse é mais importante do que o primeiro, é que ele se integra com todas as ferramentas de analytics dentro da AWS. E com as que não estão da AWS também. Por exemplo, eu posso ter um Databricks apontando para o S3, que é uma arquitetura bastante comum. Ter o S3 como Data Lake traz, então, vários benefícios. Alguns deles são, eu posso manter o dado de uma forma bastante barata, sem precisar comprar storage. Porque eu estou trabalhando na nuvem, tudo que eu estou utilizando, eu vou pagar pelo uso. E por aí vai.
eu tendo o dado aqui no meu S3, no meu Data Lake, eu vou ter ele acessível para eu criar os modelos de Machine Learning, eu trabalhar com ferramentas analíticas, Hadoop, Spark, Hive, Pig, etc. Trabalhar com ferramentas de Search, criar dashboards em cima desses dados, e a gente tem bastante ferramenta aqui que vão trazer um grau de abstração grande sobre esse Data Lake, né? E para o cientista de dados isso é bastante interessante. Ele vai enxergar um monte de arquivos, ele vai enxergar da mesma maneira que a gente estava vendo no Spark, ele vai enxergar como uma tabela, ou algumas tabelas, ou um join entre tabelas. Ok. Passando aqui para o Machine Learning. Quando a gente está criando um modelo de Machine Learning, tem um padrão da indústria, né, de data mining, que é, você vai primeiro entender o negócio. Então, sempre que a gente conversa com um cientista de dados, ele quer entender o negócio, e ele está certíssimo nisso. Depois ver que dados eu tenho a respeito desse negócio, ele vai entender o dado, vai fazer o data preparation, vai modelar o dado, vai criar o modelo dele e fazer avaliações. E vai contrastar essas avaliações aqui com o business. Está atendendo o meu business? A acurácia que eu tenho está boa? Eu estou prevendo um acidente antes do tempo, como eu deveria prever uma situação de colisão no caso do carro autônomo? Ou eu estou dando recomendações de filmes que realmente são boas, e esse ciclo ele vai se retroalimentando, e esse ciclo ele vai melhorando com o tempo, né? E a gente já trabalha basicamente aqui, né? A gente trabalha muito fornecendo os dados para esse cientista de dados conhecê-los, ou seja, eu preciso dar bastante dado para esse. E aí, quando eu falo de entregar dados para o cientista de dados, o desafio eu não vou entregar um CSV de, sei lá, 1 milhão de registros. Se eu tenho um universo de, como a gente estava falando agora, de 20 bilhões por dia. Uma amostra ridícula, né? O que ele vai fazer com esse dado? Não tem... Para o negócio, é um disparate muito grande. Eu estou pegando um dataset muito enviesado. Ele vai rodar o modelo dele inteiro enviesado na máquina dele. Quando ele terminar, ele vai falar, opa, deixa eu testar, né? Deixa eu fazer o business validation aqui, ó, avaliar e ver como é que está com o meu negócio. E aí, o negócio está totalmente descasado. Então, ele ter acesso a um volume de dados, a um dataset grande, né, é bastante importante. Falando um pouquinho aqui do que a gente tem dentro da AWS, e vocês vão encontrar isso também em outras nuvens, a gente tem um framework aqui, que na verdade, sim, o framework de Machine Learning, ele é basicamente open source, né? A gente tem TensorFlow, tem MXNet, Cognitive Toolkit, Café, Keras. As tecnologias também, né? Eu posso usar uma GPU. Aliás, eu devo usar uma GPU, principalmente se eu estou trabalhando com rede neural, se eu não quiser ficar esperando 2 semanas para ter o resultado, eu quiser treinar. Então, eu tenho as capacidades de hardware aqui, e na AWS a gente tem isso aqui dentro de um framework. O que a gente criou? A gente criou uma plataforma chamada SageMaker para facilitar esse pipeline, para facilitar a interação do usuário com o dado bruto. Quando eu estou falando usuário, é o cientista de dados, tá? O cientista de dados sendo o nosso usuário de Data Engineer. E ele vai ter uma plataforma onde ele vai ter acesso ao dado, fazer a análise do dado, criar um modelo com qualquer um desses frameworks aqui. E o que acontece muitas vezes, o cara começa com Scikit-learn, evolui, vai para um Keras ou vai para um TensorFlow, e ele vai ajustando o modelo dele de acordo com o resultado, a acurácia e etc. Ele tem, então, basicamente, como se trabalha aqui? Com notebooks, né, com Jupyter Notebook, interagindo com o dado. Bacana dessa plataforma é que, a partir do momento que você criou o modelo, ou seja, você chegou no modelo que te deu uma acurácia boa, que te deu um resultado bom, você faz o deploy dele e ele vira uma API. E aí ele vai passar a se comportar igual às APIs que a gente já tem. E o que acontece muito?
principalmente aqui em visão, que tem acontecido bastante. A gente tem um serviço de recognition de imagem e recognition de vídeo, que pode dizer, essa pessoa apareceu no vídeo no momento 3, 4, 5, etc. E aí você vai lá e pesquisa pela pessoa no vídeo. Beleza. Isso atende vários casos de uso, mas pode não atender o caso de uso da empresa. E aí o que você vai fazer? Você vai treinar um modelo seu e no final você vai ter a sua API de recognition. Então um exemplo típico é uma empresa de telefonia, ele tem vários routers que ficam na nossa casa porque a gente assina lá algum plano. Deu algum problema? Se eu quero fazer um troubleshooting, eu poderia tirar uma foto, o Recognition reconhecer meu aparelho e ele me dá a recomendação de como fazer o troubleshooting. Bem banal, bem simples, mas que o modelo do Recognition na API pronta, eu não tenho todos os devices que a sua empresa trabalha. Eu posso reconhecer que é um router, posso reconhecer que mas eu não vou saber que é da especificação X, do modelo tal, etc. A partir do momento que eu treino um modelo para o seu caso de uso, e aí por isso que o cientista de dados, primeiro ele vai entender o negócio, para depois ver o que você tem de ferramental e como ele vai trabalhar com o dado, você cria o seu modelo e você externaliza como API. A partir do momento que você externalizou como API, você pode consumir ele via streaming. Ou seja, chegou alguém, ele pode consumir isso daí na borda, né, que é bem interessante esse tipo de consumo, como a gente faz já com vários casos, como a gente estava falando do Duolingo. Duolingo vai na API e traz um resultado, né, de fala e assim por diante. O nosso recognition também de imagem, se eu quero reconhecer se o Hugo entrou numa agência bancária e eu tenho lá a foto do Hugo, ele vai reconhecer simplesmente batendo na API. Nessa camada aqui de cima, então, a gente tem as APIs externalizadas. O que o SageMaker vai fazer é criar uma API parecida com essas daqui, só que com o seu modelo que você treinou. Aqui a diferença da gente usar CPU, né, e GPU, a quantidade de core que a gente vai utilizar. Então, em vez de eu utilizar uma dezena de cores, eu vou utilizar milhares de cores para processar um modelo de machine learning. E aí tem N frameworks para a gente trabalhar com esses caras. Passando aqui, o passo a jornada do cientista de dados, quando ele vai interagir com um problema eu tenho uma instância de notebook, eu tenho os dados, eu vou interagir com ele com vários algoritmos, vou treinar modelos, vou verificar, né, aqui tem uma verificação da qualidade do resultado daquele modelo, se o modelo é bom ou não. E aí, se o modelo for bom, eu hospedo esse serviço como uma API. Então, essa é uma tendência não só da AWS, tá, pessoal, mas é uma tendência que a gente tem visto também em outras nuvens. Você ter APIs de Machine Learning. E a gente criou isso dentro do SageMaker. Aqui, uma visão mais detalhada, né, daquilo que a gente estava falando. Com alguns outros modelos, tem o Deep Lens, que é uma câmera que a gente lançou. Tem o IoT Greengrass, que muitas vezes, naquele caso da indústria, que você precisa reagir a uma falha ou um comportamento dos sensores que te indicam uma falha, eu quero ter esse algoritmo na ponta. A gente criou o Greengrass, que é um device que você vai colocar na ponta com os modelos para ele reagir aos sensores que você tem lá na ponta. Então, isso foi um caso de uma mineradora grande, e começou por essa mineradora, e hoje tem N casos de uso na indústria, utilizando modelos na ponta, né? Então, aqui o SageMaker, né, ele para dentro da AWS hoje, ele virou o centro de gravidade aqui de Machine Learning, e isso foi bem rápido. A partir do momento que o pessoal começou a usar o SageMaker, o que ele precisava fazer antes de ter o SageMaker? Vai subir um cluster, como aquele cluster lá de Spark, etc. Sobe um cluster, analisa o dado. Depois da análise do dado, gera um modelo. E aí, como é que eu empacoto esse modelo? E se for um TensorFlow é de um jeito, se for um MXNet é de outro jeito, se for um Scikit-learn é de outro jeito. Então, cada um tem seu empacotamento. O que a AWS fez, o SageMaker já empacota a API independente do seu modelo. Ele trabalha com o conceito de container. Então, inclusive, se você criar um framework e quiser fazer deploy desse framework, você faz o deploy com container. Então, ficou uma estrutura bem interessante para trabalhar com machine learning. E aí a gente chega aqui no Real-Time Data.
Então, aqui, baseado em algumas pesquisas, né, a gente tem um tempo crítico para tomada de decisão. Depois desse tempo crítico, aquele dado é histórico e ele vai me servir simplesmente para rodar alguns batches, etc. Mas o dado perdeu o valor. E o dado está perdendo o valor cada vez mais rápido. Porque a interação do ser humano com as máquinas, etc., a gente não tem paciência mais para nada. Né? Eu vejo meu filho, eu tinha paciência para sentar, para ler. Deu um negócio de Arduino, eu lia, né, aquilo que eu pegava e tal, entendia bem. Hoje o pessoal não tem paciência para nada, ele já quer ir no YouTube ver um vídeo para alguém ensinar ele a fazer. Então é mais ou menos por aí que a gente está aqui, ó, nesse pico aqui da interação do ser humano com as coisas. Né? Opa. Acho que entrou aqui um e-mail. Como é que a gente trabalha aqui, então, tendo o desafio de treinar os modelos, ter um data lake com muitos dados e também fazer streaming? E o que eu vou fazer no streaming? Basicamente, eu vou rodar modelos de machine learning que já foram treinados para detectar um comportamento. Ou verificar um comportamento simplesmente com um if, etc. Que é o que a gente estava vendo aqui com o Spark Streaming. Além do Spark Streaming, né, você tem Apache Flink, você tem o Amazon Kinesis Analytics, que é o que a gente vai mostrar. Você tem o Apache Storm. Então, hoje, framework para trabalhar nessa camada aqui é cada vez maior, cada vez mais gente utilizando. O payload que eu estou recebendo é o mesmo, tá? Então, vamos dizer que eu estou recebendo um click streaming. Para cada clique do usuário, eu vou chegar aqui na minha entrada. Eu estou usando aqui o Kinesis. No exemplo do Wait, ele estava usando o Kafka. Poderia utilizar um outro cara. O que a gente faz com esse payload? Chegou o payload, eu jogo para o meu data lake, porque depois eu posso querer processar isso em batch, analisar isso com calma. E a outra parte do payload, eu venho aqui e começo a fazer análises, eventualmente de machine learning, eventualmente de windowing, que a gente estava vendo também, que é, no meu clickstream, vamos dizer que eu cliquei num produto do seu site. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Quer dizer que eu cliquei num produto do seu site. Mas não me indica um comportamento do... Agora, se você pegar o meu clickstream, a minha sessão inteira, você vai ver que eu naveguei, que eu fiz uma busca, que eu cheguei nesse produto, que eu vi outros produtos. E pode indicar um comportamento, sim, de compra ou não compra. Posso ver de onde que esse usuário veio, né? Da onde que eu vim navegando, se eu já vim bem direcionado, se eu não vim bem direcionado, e por aí vai. O que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, agrupando a sessão do Hugo numa window e analisando o comportamento dessa window. Essa janela de tempo da minha sessão, eu posso bater contra o modelo de machine learning. Eu bater simplesmente um clique, depois outro clique, não vai dizer nada. Então eu tenho que bater isso de uma forma que faça sentido para o modelo. E é assim que a gente acaba trabalhando com análise de clickstream. Então, eu estou analisando em tempo real, mas muitas vezes eu preciso de uma amostra significativa daquilo que ele está fazendo. Porque senão o modelo não vai funcionar. O que a gente tem aqui dentro da AWS e que vocês podem fazer relações aí com outros produtos, a gente acabou de fazer um, que é aqui, ó, na parte do Kinesis Data Streaming, a gente tem o Kafka, né? No exemplo anterior, para ingestão de streaming de dados. Kinesis Data Analytics, esse cara aqui, ele é basicamente o que a gente estava vendo do Spark Streaming com SQL. Então ele já é uma engine de SQL para eu rodar em cima de cada payload que está chegando. O resultado desse cara aqui é o que a gente estava vendo lá, que é o tal do for each. Para cada janela de agregação aqui, faça uma análise. E essa análise pode ser rodar um código customizado, rodar o meu modelo de machine learning. Ao mesmo tempo, esse mesmo payload aqui, esse mesmo dado, eu estou jogando para o S3 para que ele esteja lá e possa ser acessível ao data science para ele, junto com bilhões de outros registros, fazer a análise de um modelo, do próximo modelo. Janela de tempo. Então, a gente sempre tem, nesse tipo de análise de streaming, quebras de janela. Então, a gente estava vendo, por exemplo, a parte do late, né, com o wait, que pode chegar um evento que é da mesma sessão, por algum motivo, ele pegou uma outra rota e ele chegou mais tarde do que o evento que era
eu estou fazendo um clique, eu cliquei aqui no botão de um determinado produto e depois eu cliquei no segundo produto e o do segundo produto chegou primeiro. E o do primeiro produto não chegou, mas eu tenho time de envio desse cara. Quando ele chegar, eu vou montar ele dentro da mesma janela, que é o que a gente faz aqui com o Stagger Window dentro desse carinha. Para a gente não perder um evento que pode chegar posterior ao que a gente está analisando. As ferramentas de streaming, eles trabalham basicamente com tópicos. Aqui dentro do Kinesis a gente trabalha com o que a gente chama de shard. Qual que é a vantagem de eu trabalhar com o Kinesis, por exemplo? Porque esse cara aqui eu faço um setup de tantos megabytes por segundo e não ligo para a infraestrutura dele, ele está no ar, está funcionando. Eu simplesmente vou ir fazendo ingestão. Eu não me preocupo em fazer replicação, porque ele já está replicado em vários data centers, e assim vai para as camadas seguintes. O que a gente tem da AWS, e é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais utilização, inclusive em outras que acabaram surgindo depois, é um código baseado em evento. O que é código baseado em evento? Aconteceu alguma coisa, eu vou executar. Se não acontecer nada, eu não vou executar. E eu só vou pagar por esse código executado quando acontecer o evento. O que pode ser um evento? Chegou a mensagem aqui. Então, o que a gente faz nessa arquitetura de streaming e modelo de machine learning? Chegaram aqui eventos que já podem estar agregados. Eu posso ter usado o Kinesis Analytics antes dele e agregado o dado, ou ser o dado direto, e eu vou bater contra modelos de machine learning que estão no meu Lambda. É um código que pode ser Python, pode ser Java, pode ser Go, e assim por diante. Esse código, ele pode ter um modelo dentro dele, ou o que a gente está fazendo agora, que é simplesmente a chamada da API do SageMaker. Então, nesse código, eu tenho o payload que está chegando, a chamada da API do SageMaker e o resultado da API do SageMaker. Com isso, eu tenho a análise e o uso do machine learning em tempo real. Então, essa é a arquitetura que a gente vai ver, que é, nesse caso aqui é um Edge, mas poderia ser uma navegação qualquer. Aí eu tenho a entrada desse cara, o Kinesis recebendo esse dado, que poderia eventualmente até estar sendo enviado direto pelo seu app. Eu posso ter aqui uma API na frente do Kinesis, pode ser um API Gateway. Para quê? Para receber eventos de internet de uma forma controlada. Então, eu vou colocar uma API na frente, simplesmente para ter esse controle. Tenho o código Lambda recebendo esses eventos, e o código Lambda vai invocar o modelo do SageMaker, que foi criado no notebook do cientista de dados. Continua a ingestão desse cara aqui para o S3, e aí o cientista de dados vai, semana que vem, ou talvez amanhã, ele faz o deploy de um novo modelo. Esse novo modelo vai passar a ser consumido pelo Lambda, baseado no dado que chegou, mais novo, mais recente, que está depositado aqui. Então, esse fluxo de streaming é bem importante no pipeline de machine learning, e algo que a gente tem... Deixa eu dar um defer aqui da minha instalação. Que a gente tem trabalhado bastante. Deixa eu só abrir aqui para uma demo. Mostrando um pouco desses componentes. Eu vou mostrar aqui mais de um caso para a gente ver algumas funções diferentes com streaming. Esse aqui é o Kinesis Streams, então ele recebe streams. Imagina que quem aqui trabalha com Kafka? Ninguém? Então não tem essa relação. Ele é uma ferramenta que recebe um monte de informação, que pode ser navegação do site, que pode ser log. Vamos dizer que ele está recebendo um monte de log de Apache, dos seus servidores de Apache. É um caso de uso bastante comum. Ele pode ser uma transação de um terceiro que está chegando para você. Então, ele é um ponto de entrada do seu pipeline de Big Data. Ele é a entrada dos streams. Esse stream, ele vai ser consumido. Se a gente olhar o stream dashboard, eu tenho aqui. Ali em cima eu tenho os streams, que são as entradas. Aqui eu tenho as aplicações que consomem esses streams, que são os Kinesis Applications. E aqui eu tenho o que ele chama de Firehose, que é simplesmente pegar esse streaming e jogar no Data Lake.
Para cada streaming desse, por exemplo, para o Bank 21, eu tenho um que joga o dado cru, que é o Raw Data, para o meu Data Lake, e eu tenho uma outra aplicação aqui que consome esse dado em tempo real. Então vamos dar uma olhada como é que seria esse consumo do dado e a chegada desse dado aqui. Eu estou entrando no Kinesis Analytics, mais ou menos o que a gente estava vendo no Spark Streaming. O que eu vou ter aqui? No caso de um e-commerce, por exemplo, deixa eu ver. Ah, não, esse aqui eu peguei transações bancárias. No caso das transações bancárias, eu criei algumas agregações aqui que podem ser importantes para a minha análise. Primeiro, vamos dar uma olhada no streaming que está chegando. Eu tenho o ID da transação, eu tenho a conta, eu tenho se é uma operação aqui, o tipo, se é um recebimento, operação, se é um depósito, transferência, eventualmente ela pode estar sem preenchimento, a quantidade, o balance da conta e a agência que ele está transacionando. O que eu posso fazer com esse payload que está chegando ali? Posso fazer agregações simples aqui de min, max, para cada account ID. Então, para cada account ID que eu tenho, eu quero saber da última hora, e por isso que é importante aqui a gente ter a noção de intervalo, quando a gente está trabalhando com streaming, eu sempre preciso ter algum jeito de fazer um recorte, se eu quero fazer algum tipo de agregação, senão simplesmente passo o payload aqui e vai embora. E um outro caso que a gente está fazendo aqui uma detecção de anomalia utilizando um algoritmo já pronto como função de Random Cut Forest. Então, o que ele vai detectar? Se o comportamento das últimas transações, se ele está batendo com a tendência que ele observou. E se não tiver, ele vai me dar um alerta e vai me dizer que eu tenho uma anomalia. Esse tipo de anomalia você pode detectar em vários outros fluxos que a gente está fazendo para a transação bancária. A gente viu lá o resultado de cada um dessas duas análises, eu vou ter aqui no Real Time Analytics. Um resultado para anomalias, que aí eu vou ter de quanto foi a anomalia, qual que é a direção, se é para cima, se é para baixo, qual que é a força e qual que é o score dessa anomalia. Baseado no score, eu estou selecionando colocar aqui como um dado que vai para a minha categoria de anomalias. Então, eu coloquei lá 0.9 na minha query. Ele só vai mandar resultados aqui para baixo. Os for each eu só vou computar para aquilo que for acima de 0.9. Depois que eu criei esses dois fluxos, eu vou criar um destino para ele, que é, nesse caso aqui, eu estou jogando para um Firehose, estou jogando para o S3. Vamos olhar um outro caso, que é o do e-commerce aqui, que vai mudar um pouquinho o tipo de abordagem que a gente vai fazer. Para a gente olhar um pouquinho do que dá para fazer aqui nesses processos de streaming, né? O que é comum. Nesse caso aqui, o que me interessa? O SQL está um pouco junto demais, né, para a gente ver, mas, ó, create window pump por minuto aqui. E aí eu estou fazendo primeiro o seguinte, eu estou criando um conceito de sessão do usuário. Sessão do usuário eu estou usando o Customer ID, que é um token que vem da sessão dele, mais o device que ele está utilizando, mais um timestamp, Unix timestamp, para eu ter simplesmente uma diferenciação de uma sessão que é de agora para uma sessão que pode ser daqui a 1 minuto. Eu vou ter sessões diferentes. Aí eu peguei aqui qual que é o timestamp de agregação, ou seja, qual que é esse minuto que eu estou considerando aqui de agregação para ele, quantos eventos ele fez no clickstreaming dele, quais as URLs que ele visitou, qual que foi a primeira URL que ele visitou, a última URL, e aqui o tempo de início, o tempo final da sessão e a duração da sessão. Esse resultado vai começar a aparecer ali embaixo. Então, primeiro a gente vai ver o dado bruto. O dado bruto vem Customer ID, aqui o tráfego veio da onde, a URL, Touch Product é o produto que ele eventualmente clicou, a device, etc., assim por diante. E aí, eu tenho aqui no Real Time Analytics, eu vou ter o resultado da minha agregação, que já é
o Session ID com o Customer ID, o device, o time de agregação que eu estou utilizando nesse momento, o começo e final da sessão e o tempo da sessão. Então isso aqui já começa a me dar um pouquinho mais de subsídio para tomar uma decisão do que simplesmente usar o payload inicial desse cara. Eu já consigo bater no modelo de machine learning um pouquinho mais, com mais precisão. Como é que eu consumo esse cara? Esse resultado aqui a gente está mandando para um Firehose. E eu posso mandar ele também para um Lambda, que é esse, que seria exatamente esse código Python aqui. Quando eu mando esse payload para o Lambda a partir do meu Kinesis Streaming ou do Analytics, o que eu vou receber? Eu vou receber records, né, com base 64, vou transformar ele aqui para JSON, eventualmente fazer alguma análise. Depois que eu tenho esse record aqui, eu faço qualquer coisa com ele, porque isso aqui é um código Python. O que eu faço, por exemplo, para detectar fraude? A gente tem um outro carinha rodando aqui. Eu vou pegar o payload que está chegando, converter ele aqui para uma string e bater no endpoint do SageMaker. Vamos dar uma olhadinha o que é esse endpoint do SageMaker. E ele vai me dar uma resposta. Baseado na resposta que ele me der, eu vou saber se é uma fraude ou se não é uma fraude. E aí eu vou colocar isso em uma ferramenta visual, etc. Ou fazer uma trigger. Posso setar uma trigger para detectar o que é uma fraude ou não é uma fraude. Aqui no caso, ó, eu estou recebendo essa ingestão, né, direto. E aqui em cima eu vejo que ele teve vários casos de que é uma possível fraude. E aqui embaixo eu posso dar uma olhadinha aqui na quantidade de registros que eu tenho chegando aqui na última hora e o que está me indicando ser E aí eu posso tanto reagir, né, automaticamente e bloquear a conta desse cara, né, ou eventualmente o cartão de crédito dele e avisar, ou criar uma trigger para alguém dar uma olhada, para alguém interagir com esse usuário. Né, um SMS, alguma coisa que vai para o meu call center e a pessoa vai entrar em contato com esse cara. Então, essa é a forma da gente automatizar. Como é que foi gerado aquele endpoint? Vamos dar uma olhadinha no Jupyter Notebook que gerou esse endpoint. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu não perdi minha sessão aqui. Acho que sim, né? Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Acho que esse último aqui é o que eu usei agora. Vamos passar por esse aqui mesmo. Basicamente, a gente utiliza aqui o S3 como o nosso Data Lake, e é do S3 que ele está pegando um arquivo bastante grande aqui de Credit Fraud. Esse exemplo aqui é do Kaggle, tá? Vocês se encontram facilmente lá no Kaggle de Credit Fraud. Infelizmente, as features elas estão numeradas lá de uma forma V1, V2, V3, então você não consegue enxergar exatamente o que é cada feature, mas você consegue trabalhar com o modelo perfeitamente aqui. Depois de ler esse arquivo, eu vou colocar, né, uma parte para ele para fazer a amostragem e para fazer o treinamento. Então, vou selecionar uma parte do dataset para fazer o treinamento e depois para fazer o teste. Aqui eu só estou printando um pouquinho do dataset, mas o que eu quero chegar aqui é nessa parte aqui. Quando eu vou treinar no SageMaker, eu não preciso subir uma máquina e falar, treina para mim. O que eu faço? Eu coloco aqui quantas instâncias eu vou utilizar nesse treinamento e o modelo. E ele vai subir essas instâncias, treinar, quando ele terminar, ele mata as instâncias. Então eu vou pagar só pelo tempo que ele está treinando. Isso é bem bacana. Depois eu vou avaliar o modelo e dar a resposta de quão bom foi aquele modelo para mim. Então aqui a gente tem dois modelos. Um com os hyperparameters aqui default e o outro com uma mudança utilizando aqui um classifier que ele tem aqui de Precision Net Target Recall. Simplesmente para a gente ter dois tipos de modelo. Nesse exemplo que a gente tem aqui, você pode selecionar outros, mas basicamente o que eu quero mostrar é o fluxo que ele vai chegar nesse final aqui, que é qual que é o melhor modelo que eu consegui e
se a acurácia desse modelo está boa, a precisão está boa. Baseado nisso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai querer utilizar esse modelo em produção. E aí, se eu vier aqui na console do SageMaker, deixa eu ver aqui, Sage. Eu vou enxergar aqui os jobs que foram treinados, né? Qual que foi o tempo de duração, eventualmente algum job feio. Os modelos que eu gerei. E aqui, para cada modelo, no meu código eu já estou criando, né, lá no notebook, eu já estou criando um endpoint configuration. O que é o endpoint configuration? Quem que vai receber as requests lá do meu Lambda, lá do meu streaming? Bater aqui e retornar. E eu posso dizer o tipo de máquina que eu vou ter para responder esses requests. E o endpoint em si. Esse endpoint é o que eu estou chamando lá no meu código Lambda. Então eu tenho aqui um linear learner, que é o que eu estou chamando aqui no do meu código Lambda. Deixa eu pegar aqui. Aqui. E ele estou setando ele como uma variável de ambiente. Então eu estou usando aqui esse final 705. Se eu quero mudar o modelo de produção, eu simplesmente posso apontar esse cara aqui na minha variável de ambiente e ele vai passar a rodar o código Lambda com o meu modelo novo. Então, um pipeline bem interessante, bem fácil da gente trabalhar com dados. E ajudando a fazer deploy dos modelos de machine learning de uma maneira mais direta e automatizada. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, vou estar aqui também. Exato. Instancia, por exemplo, não sei se é a chamada da API, no caso. No caso da chamada, você vai ter um custo direto lá, depois 24/7, basicamente, mas você vai ter um que é baixo e um custo por chamada. Agora, no treino, do treino você está perguntando? Estou perguntando geral. Tá. Você tem vários custos, então. Vamos lá. O notebook tem um custo, que ele está no ar ou não está no ar. Você pode dar um stop nele. Geralmente a galera dá um stop se não está usando. O segundo custo é a máquina que eu vou usar para treinar. Então, essa máquina ela vai startar e parar. Né? E não é uma máquina só, geralmente... Aqui eu usei uma máquina só, mas geralmente são várias. Como meu modelo é pequeno, 6 minutos, ok. E a gente usa especificar se ela é GPU. O tipo da instância, exatamente. O tipo da instância, e ali que vai vir o custo de treinamento. Aí você tem a avaliação, também vai ter um custo. Você vai estar usando o mesmo tipo de máquina para avaliar, menor, mas você vai estar usando uma máquina para avaliar. E aí depois, quando você faz o deploy do endpoint, aí tem um truquezinho que a gente está conversando com o cliente sobre isso. O cliente não queria o endpoint 24/7. O que você faz? Você deleta o endpoint. Você já tem o endpoint configuration, você já tem o modelo treinado, a hora que você quiser, você faz um create endpoint. Então, a dica é, como o endpoint ele não tem stop-start, faz um delete e create. Para você não gastar o endpoint, porque ele tem uma cobrança pelo 24/7. Beleza? Se quiser usar Spark, né, no SageMaker, o deploy é tão fácil quanto esses exemplos que você deu, ou tem que fazer Não, para Spark ele já tem, né, com o PySpark você já tem, e aí você pode usar basicamente... deixa eu mostrar o código do Python só rapidinho. O que ele vai ter na... Tá. Para todas as linguagens, você vai ter aqui, né, as linguagens suportadas, né, você vai ter aqui a biblioteca do SageMaker, na verdade, esses caras aqui que estão fazendo a criação do modelo. Então, para Spark, você tem... Qual que é a diferença do Spark para esse cara aqui? Vai ser que a SDK que você vai ter aqui vai ser a do Scala que você vai estar usando, ou do PySpark que você vai estar utilizando. Mas
a chamada é para a API do SageMaker. Então, a interação com o código do Spark é Spark. Jupyter Notebook e tal, como você trabalha com PySpark no Jupyter Notebook. Quando você for gerar, o que você vai fazer? Você vai chamar esse carinha aqui do SageMaker que você importou no comecinho. Então, é bem semelhante. Pessoal, queria agradecer ao Hugo e uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado, pessoal.